Olá, eu coloquei tema, talvez uma chamada de atenção. Na verdade, poderia ter outras perguntas a respeito de igreja séria, mas eu resolvi falar a respeito disto. Já se passaram 11 anos. Eu acho que chegou no momento, depois que passou toda aquela angústia, toda aquela decepção, toda aquela mágoa que fica, né? Nós somos seres humanos. Então eu resolvi agora expor algumas ideias a respeito de igreja. E óbvio que eu estou triste por falar sobre isso. Jamais queria estar denegrindo, falando alguma coisa sobre qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de denominação. Mas a pergunta é esta: igreja séria pode expulsar ou despedir sucintamente um pastor de sua denominação sem ter motivo nenhum? Pelo menos que o pastor esteja sabendo, ou se estivesse sabendo, possivelmente a liderança teria que estar falando o que é. Então é isso. Eu nasci espiritualmente numa igreja, na época pentecostal, entre aspas, denominada de Nova Vida, uma igreja sensacional, maravilhosa, dirigida pelo grande líder fundador, Bispo Roberto Macalister, e tive como líder também o pastor Mauro Rogério e o bispo Tito Oscar, que foram excelentes pastores e bispos que realmente me ajudaram bastante. Enfim, até quando pôde, até quando durou. A igreja teve um racha, essa palavra para que você entenda melhor, uma divisão, quando morreu seu fundador, Roberto Macalister. O bispo filho, Macalister filho Walter, ficou o nome da igreja, denominou-se outra igreja, um prosseguimento meio que tímido sobre o que era do pai, chamando-se Igreja Cristã de Nova Vida. E o bispo Tito continuou, então, com o modelo que era do bispo Roberto. E nesta época eu fui convidado para fazer parte do outro time. Aí veio à minha casa o bispo Márcio e falou das propostas da igreja e gostaria de expandir aqui em São Paulo, já que uma vez que Nova Vida em São Paulo cresceu, ela ficou definhada, ou definhou-se, não sei qual o motivo, embora o bispo Tito um bom líder, mas eu nesta época achei interessante ir para o Rio de Janeiro, uma vez que estava já começando a andar um pouco sozinho. A Nova Vida não tem muito esse princípio de estar ajudando muitos pastores. Você tem que caminhar sozinho. É um modelo. Pelo menos comigo foi assim, com outros não sei. E eu então fui até o Rio de Janeiro, fui muito bem recebido. Houve uma aliança, eu assinei um livro que você tinha que estar aliançado com essa denominação. O chefe, entre aspas, que eu chamo de chefe, é o bispo Walter Macalister, então me chamou, eu estava junto com ele, passamos um dia em retiro, todos os pastores, o que me parecia interessante. E eu fiquei ali por volta de 2 anos. Nesse período eu tive algumas crises no meu casamento, que não deu certo, inclusive mais tarde no meu casamento, e eu pedi para ser ajudado. Mas nesse período eu estava indo muito no Rio pregar em todas as igrejas, era muito chamado. E eu não sei o porquê, e talvez esse é o princípio do vídeo, depois a gente vai estender mais um pouco. Eu fui no encontro do 3º, 4º, 5º encontro de Nova Vida, onde era uma bênção. Pastores são maravilhosos, todos os pastores da Nova Vida são maravilhosos. E eu estive nesse encontro, repentinamente fui chamado por 3 bispos, Bispo Pedro Virajara,
e o bispo Márcio, que era o meu bispo. E me disseram o seguinte: pastor Laerte, nós temos dificuldade de ficar com o irmão congregando ou sendo pastor de Nova Vida. Eu falei, tudo bem, sem problema nenhum, aceito. Mas qual é o motivo? Nós não temos motivo nenhum. Eu falei, mas então eu estou saindo de uma congregação, de uma igreja onde não existe motivo. Isso foi a pedido do bispo Walter, que viesse trazer essa palavra por irmão. Eu insistindo muito, um dos bispos disse o seguinte: nós sofremos uma divisão recente e de repente nós não queremos sofrer outra divisão. O irmão tem um grande conhecimento teológico e parece que não pode estar caminhando junto com a gente. Bom, foram essas palavras que fez com que as lágrimas derramassem muito tempo. Eu vim embora para São Paulo acabado. Alguns dos pastores me procuraram depois e telefonaram, ligaram, foram atrás, me chamam de Godoy. Pastor Godoy, o que foi? E eu falei, mais ou menos isso, eu também não sei. E eu fiquei sabendo que um dos pastores, que era o pastor Mauro, eu sempre, quando ia ao Rio, sempre tive a casa dele como minha casa. Eu hospedava na casa dele. Mas essa comunidade, ou esta igreja cristã de Nova Vida do bispo Walter, existe até hoje um ciúmes tremendo do bispo Tito. É uma briga já de Jacó e Esaú, digo da parte do Walter. Eu conheço bem a história, e pastores que estão me ouvindo aqui sabem dessa história, os mais antigos. E este é só um pequeno videozinho a respeito do assunto. Eu vim embora para minha casa e logo depois deixei a Nova Vida, parei com o ministério e fiquei sem ministério até hoje. Quando você tem um motivo para você chegar no altar de Deus e pedir perdão, tudo bem. Mas quando você é abandonado, sem motivo, não sei o porquê, até hoje. Mas eu estou curado, disso não é problema mais. Mas eu sei que tem muitos pastores que me encontram pelos blogs, pelos Facebooks, e estão sofrendo as mesmas ameaças. E também outros antes de mim já sofreram de ameaças e já foram punidos e cortados. Então a minha colocação é esta: uma igreja, um bispo, um homem que está aqui no YouTube com um monte de mensagem, e eu ouvi uma mensagem dele esses dias a respeito de o que é igreja, e ele se coloca muito bem, mas eu gostaria que você convivesse um pouco com ele. Eu convivi um pouco, mas um pouco para me decepcionar. Então, fica aqui um pequeno vídeo onde, obviamente, você vai comentar, vai ter comentário. Não tenho dificuldade que chegue nos ouvidos dele, de ninguém. Eu sou bem resolvido a respeito disso. Só que eu acho que tem muitos pastores novos que devem ter passado pela mesma situação que eu já passei, devem estar sofrendo ainda a deriva, ou seja, a situação, o afundamento do seu barco, não espiritual, mas físico, porque isso me trouxe dificuldades, novo emprego, procurar alguma coisa nova, não que a igreja seja um emprego, mas reestruturar a minha vida. Houve o divórcio, eu perdi comunidade, eu perdi igreja, e até hoje, na minha cidade, se você perguntar o que é Nova Vida, eles têm um modelo bom da igreja. Ninguém sabe disso que eu estou falando. Um modelo lindo da igreja. Pessoas que amam. E eu volto a dizer aqui, nesse encerramento desse vídeo pequeno, curto, onde eu vou estar falando mais. A igreja Nova Vida foi uma mãe, um pai, onde me deu toda a estrutura através de vários pastores e bispos, mas da mesma maneira que me levantaram, este bispo Walter, estou dizendo do bispo Walter, da estrutura dessa organização que eles diz Igreja Cristã de Nova Vida, e onde todos os pastores têm que beber da água que ele dá, da fonte que ele, um dos motivos pelos quais
eu tive que sair de Nova Vida, porque eu gosto de confrontar aquilo que não é verdade. Então, uma das inverdades bíblicas, ao meu ver, são as colocações que ele faz a respeito da Bíblia. Eu aprendi na Nova Vida, não que eu seja em desacordo com predestinação ou livre-arbítrio, tem alguma coisa nesse sentido, mas uma igreja que viveu 30 anos pensando em livre-arbítrio, pregando livre-arbítrio, de repente ele quer mudar porque ele estudou numa faculdade presbiteriana fora do Brasil. E quando ele pregava isso, 99% dos pastores ele tentava dizer que não conhecia teologicamente o assunto, porque o pai nunca ensinou. E isso eu ouvi. Então, eu acredito que hoje talvez 50% já aderiram às suas predestinações, porque predestinação, da maneira com que ele fala, que eu ouvi, não é desse jeito também. Então, na verdade, foi muito covarde. E ainda deve estar continuando sendo covarde, eu não sei, mas covarde em relação a mim, continua sendo covarde da maneira com que ele leva a igreja, com que ele produz essa igreja, esse cosmético. Então, eu volto a dizer, Igreja Nova Vida é uma bênção de Deus, mas não nesses moldes da igreja cristã. O pai dele construiu, o pai dele fez, o pai dele ergueu, o pai dele deu base, sustentou biblicamente, sustentou teologicamente, melhor dizendo, construiu a membresia, e para um filho chegar e dizer o seguinte: meu pai não tinha doutrina. Pense nisso e fale comigo.